Você sabe qual o custo de produção aí na sua fazenda? Esses cálculos são essenciais para definir a gestão, principalmente na pecuária de corte. E um dos componentes que devem ser analisados são as pastagens, que é um investimento necessário para se obter lucros aí na sua propriedade. Assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. A pastagem é base da pecuária de corte brasileira. De acordo com este pesquisador da Embrapa, o produtor precisa entender que pastagem é investimento. Por ser perene, uma vez plantada, permanece produtiva por muitos anos. Claro, se bem manejada. Então a gente precisa calcular a depreciação dessa pastagem, que é um custo relativo a um ano determinado, e também a gente deve levar em conta também que esse capital imobilizado na pastagem tem um chamado custo de oportunidade, que seria um juro sobre esse capital e que corresponde àquilo que o produtor está deixando de receber por usar esse dinheiro na formação ou na reforma da pastagem, não numa aplicação financeira, por exemplo, num banco. Além da parte do investimento na pastagem, é necessário analisar os custos de manutenção do pasto. Calcular as despesas devem ser parte do processo. Essas despesas são muito variáveis, né? Existe desde aqueles que pouco gastam com a conservação da pastagem, talvez fazendo só roçadas, outros que já estão fazendo adubação também. Então, o grande desafio é conseguir calibrar essa estratégia que envolve a recuperação ou a formação do pasto e a manutenção periódica. E tudo isso é muito complexo porque a pastagem tem uma vida muito longa, né? Então é um processo dinâmico. O manejo incorreto das pastagens é o principal responsável por várias áreas degradadas observadas em várias regiões do país. Quando o produtor ele sabe se ele tem que manter ou se ele tem que recuperar a pastagem, qual seria assim a dica? Bom, se existe uma pastagem que está degradada, né, num ponto tal que já não está tendo nenhuma capacidade de produção, a recuperação certamente se torna necessária. Agora, quando você vai fazer um planejamento de longo prazo, é que, em princípio, ele não conhece exatamente qual é a melhor política em termos de recuperação e de manutenção. Então o ideal era que realmente a gente tivesse algum tipo de ferramenta que possibilitasse dar uma resposta mais objetiva. Mas em não tendo, né, a estratégia hoje que os nossos colegas, inclusive da área de pastagem, preconizam é que um pasto deve ser recuperado a partir do momento que ele realmente se encontra degradado e que se faça uma manutenção mínima capaz de manter níveis de produtividade, né, de produção de forragem que possa sustentar esse sistema de produção num prazo mais longo. Então, práticas como adubação, que hoje já são até bem mais empregadas, adubações periódicas, né? Não necessariamente todo ano, são algumas coisas que são preconizadas. Kaile Rodrigues para o SBA. E a ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, e o núcleo dos sindicatos de produtores rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba promoveram o evento Descomplicando o Fundo Rural pela folha ou faturamento. O objetivo das entidades é apoiar os produtores rurais, repassando assim informações importantes para que eles decidam sobre a melhor forma de realizar o pagamento. Para um debate importante, salão cheio. O Descomplicando o Fundo Rural pela folha ou faturamento, evento promovido pela ABCZ e o Núcleo dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, reuniu mais de 180 pessoas na sede da ABCZ, incluindo Pablo, que é presidente do Sindicato Rural de Monte Carmelo e veio representando cerca de 400 produtores rurais. É um evento de uma grande complexidade, é um assunto que está em pauta e um assunto que gera muitas dúvidas. Para responder às perguntas do Pablo e das outras centenas de produtores rurais, contadores e empresários do setor, um time de especialistas foi formado. A contribuição da ABCZ segue a mesma. Nós fazemos parte, somos um dos líderes do segmento produtivo rural e queremos contribuir e queremos participar cada vez mais nos grandes debates nacionais. O produtor rural,
ele tem que tomar sua decisão agora no mês de janeiro e manifestar isso até o pagamento no próximo mês de fevereiro, mas ainda não existe uma normatização de forma clara, de que ele possa fazer essa decisão com segurança. Esse assunto é muito novo, esse evento é pioneiro, não aconteceu ainda no país e o produtor, mesmo sem regulamentação, mesmo com muitas dúvidas, está obrigado aí agora, os próximos dias, tomar sua decisão. Além do público que acompanhou pessoalmente o evento, os convidados responderam perguntas que vieram do país inteiro. Uma estrutura foi montada para a transmissão ao vivo do debate e os espectadores puderam enviar dúvidas pela internet. Foram ao todo cerca de 3 horas de eventos envolvendo questionamentos principalmente sobre qual a melhor forma de pagamento. E como o próprio nome do evento já trazia uma pergunta, ela, claro, também foi respondida. Afinal, na hora do pagamento, é melhor escolher a tributação pela folha ou pelo faturamento? A gente precisa pensar no que foi o nosso passado para prever o nosso futuro. A nossa dica principal é: faz uma conta rápida, pega o teu faturamento do ano de 2018, calcula como se já estivesse em vigor, a vigência dessa lei já estivesse vigorando, projeta o teu faturamento para esse ano, faz essa opção e assim vai ser a sua melhor escolha. Não dá para ir por chute, não dá. Usa o ano passado como referência. A gente tinha certeza da dúvida do produtor, da parte dos contadores, que é um assunto, você viu que é um tema bastante discutível, né, polêmico, mas eu acredito que esclareceu muitas dúvidas, foi muito produtivo. Balanço muito bom, foi uma surpresa muito agradável para nós. Conseguimos lotar aqui o Salão Nobre da BCZ, a internet bombou no Brasil inteiro, vieram perguntas de várias regiões do Brasil, de vários estados. As pessoas que foram convidadas soube responder a tempo e a hora todas as perguntas. Eu acho que foi um evento produtivo, onde quem participou saiu daqui satisfeito. Isso que a gente escutou depois do evento. Mais uma vez, a BCZ participando não só no Zebu, mas também nos interesses do agronegócio brasileiro. Essa é a BCZ de hoje, a BCZ de A a Z para todos. E veja a seguir o fechamento da moeda norte-americana. Nós já voltamos. O presidente Jair Bolsonaro viajou neste domingo para o Fórum Econômico Mundial. Essa viagem pode ser muito importante para o agronegócio. O presidente já está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, que começa nesta terça e vai até sexta-feira. Nos últimos 10 anos, os presidentes brasileiros só estiveram no fórum 2 vezes. O evento vai reunir cerca de 250 autoridades, entre lideranças mundiais, políticos, banqueiros e investidores. No fórum, os líderes mundiais vão discutir a construção de uma agenda econômica global, regional e industrial comum. A crise da Venezuela também não vai ficar de fora. Sem a presença de Donald Trump e de líderes europeus, Bolsonaro deve ter destaque no evento. O presidente já havia dito que em Davos quer mostrar um Brasil diferente, sem amarras ideológicas e que pretende fazer comércio com o mundo todo, promovendo aí uma abertura econômica do país. Com a ausência de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão assume o Palácio do Planalto. E tivemos um fim de semana de trégua no Rio Grande do Sul. Agora, detalhe para a previsão do tempo: a chuva que atingiu o estado gaúcho se afastou e agora temos as temperaturas mais elevadas. Vamos saber mais detalhes sobre o tempo na região sul do país com Maria Clara. Finalmente, o bloqueio atmosférico que atuava pela região sul do Brasil, impedindo o avanço das frentes frias para o sudeste, este bloqueio perdeu intensidade e agora os sistemas frontais conseguem avançar pelo menos até a altura do estado de São Paulo. Com isso, a chuvarada diminui pelo Rio Grande do Sul e os índices de água no solo que ficaram bem elevados por causa da chuva dos últimos dias devem diminuir ao longo dos próximos 5 dias. Isto porque as temperaturas vão ficar bem elevadas pelo estado do Rio Grande do Sul e não deve chover até dia 26 do mês de janeiro na maior parte do estado gaúcho. Apenas em áreas de divisa aqui com Santa Catarina é que ainda tem um pouco mais de nebulosidade e possibilidade de chuva mais fraca. O oeste do estado
estado catarinense também não recebe chuva. E estas áreas mais claras aqui da região não devem receber um acumulado significativo. Até chove, mas os volumes não passam de 5 milímetros. A chuva é mais expressiva na faixa leste do estado do Paraná. Isso por conta de uma frente fria que está avançando no decorrer da quarta e também na quinta-feira entre o sul e o sudeste. Mas como o sistema é bem costeiro, só provoca chuva mais intensa na faixa leste do estado do Paraná. No período de 27 a 31 do mês de janeiro, volta a chover de forma generalizada pela região sul do Brasil, inclusive no estado gaúcho, mas os acumulados seguem baixos. Não há expectativa para um volume tão elevado como tivemos registrados nos 2 primeiros decênios do mês de janeiro. Nestas áreas aqui da região da Campanha e também entre Santa Catarina e o estado do Paraná, os volumes podem chegar a 30 milímetros acumulados. Entre o dia 1º e o dia 5 do mês de janeiro, a chuva ganha intensidade nestas áreas do Paraná e também em grande parte da região sul, mas os volumes não devem passar de 30 milímetros acumulados. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. À espera da fala do presidente Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça, e refletindo o feriado nos Estados Unidos e também dados da economia chinesa, o dólar abriu a segunda-feira em alta hoje frente ao real. Para saber se esse cenário permaneceu até o fechamento do mercado, eu converso agora com a Sara, que fala ao vivo de São Paulo, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Sara, o câmbio manteve essa postura observada durante a sessão? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Quase isso. O dólar hoje abriu a segunda-feira, a primeira sessão da semana, com uma alta um pouquinho mais significativa, porque agora no fechamento do mercado, a moeda norte-americana registra somente um avanço leve de 0,07%. Mas ainda assim, o dólar comercial termina esta segunda-feira aos R$ 3,75 mais 90, quase 13,76, ou seja, o maior patamar nas duas últimas semanas, né? Lembrando que na semana passada, no acumulado aí dos 5 dias úteis, a moeda norte-americana acumulou uma valorização acima de 1% frente ao real e hoje mais uma leve movimentação de alta. Só que hoje o mercado teve um giro bastante lento em função do feriado nos Estados Unidos, então acabou que até a nossa bolsa de valores aqui no Brasil, ela ficou um pouco sem referência, sem a movimentação lá em Wall Street e hoje opera em queda também o índice Bovespa. O índice Bovespa tem uma desaceleração no dia de hoje, está abaixo daquele patamar dos 96 mil pontos, mas lembrando que aqueles 96 mil pontos, aí o patamar acima disso foi um recorde histórico para a Bolsa de Valores de São Paulo, que a gente observou aí na última semana. Então é um movimento também de realização de lucros, né, considerando que os papéis chegaram a patamares bem altos e essa movimentação toda é natural e como eu ressaltei, a segunda-feira foi de mais lentidão no mercado. Como você bem destacou, Renato, o mercado está na expectativa aí pela fala do presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes lá na Suíça, esperando aí o que vai vir sobre a reforma da Previdência. Só que já nesta segunda-feira o mercado também adota uma movimentação de cautela em relação a isso, porque durante o fim de semana o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, falou que a reforma da Previdência deverá ter uma transição bastante suave, segundo palavras do próprio Onyx Lorenzoni. Então, o mercado já não aguarda mais uma reforma tão agressiva assim e que vai de fato impactar tanto nas contas públicas do governo. Lembrando que essa é a principal medida para equilibrar as contas públicas do governo agora
a partir já desse ano. Então, o mercado está esperançoso, só que já com um movimento de cautela e como você também posicionou, lá fora, os dados referentes à economia da China, a taxa econômica da segunda maior economia do mundo, o país asiático, ficou aí no pior patamar de quase 30 anos. Isso preocupou o mercado por lá e agora por lá se aguarda que o governo adote medidas aí para conter essa desaceleração. E essa expectativa por medidas lá na China fez com que os índices acionários hoje lá na China e em outros países também operassem positivamente só em função dessa expectativa. E a gente, claro, segue acompanhando tudo isso, Renata. Tá certo, Sara. E só aproveitando, hoje também teve divulgação das projeções para a economia em 2019 através do Boletim Focus. Sara, a estimativa de crescimento do PIB reduziu? Reduziu sim, Renata. De acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira do Banco Central, que escuta aí as 100 principais instituições financeiras, o crescimento do PIB deverá ser um pouco menor do que aquele estimado na semana passada. Na semana passada se falava em uma alta do PIB para esse ano em 2,57%, agora se corrigiu essa estimativa para 2,53%. Também houve uma mudança em relação à expectativa para o dólar no fim desse ano, de R$ 3,80 para R$ 3,75. Em relação à taxa Selic, a taxa básica de juros, permanece uma expectativa de 7% ao ano para o fim de 2019. Só que aquele chamado top 5, aí com os economistas que mais acertam no Boletim Focus, acreditam que a taxa básica de juros no Brasil ainda deverá ficar um pouco abaixo disso no fim de 2019, em 6,75%, o que representaria somente um aumento de 0,25% lá no fim do ano, lá em dezembro de 2019. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Renata, é com você. Obrigada, Sara, pelas informações. Daqui a pouco ela volta com o mercado pecuário, o mercado do milho, as cotações. E veja a seguir também o mercado de reposição e a relação de troca. Não saia daí, nós já voltamos. Um aplicativo que auxilia o produtor a decidir o melhor momento e condições para negociar a boiada. Essa foi uma das atrações apresentadas durante o Showtech 2019, que terminou na última sexta-feira. Fabiano Reis conversou com o representante da empresa e explica como funciona. Tiago Albertini, diretor executivo da Robatec, que fala um pouco a respeito desse aplicativo aqui. Ele monitora e ajuda a trazer, ou pelo menos traz alguma situação melhor para a comercialização. Tiago, como é que funciona isso? Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade. A plataforma é uma plataforma de inteligência de negociação entre produtores e a indústria frigorífica. Em 3 passos, o Beef Trader ele consegue monitorar os animais, pesando e tirando imagens, definindo o grau de acabamento da carcaça desses animais. Sequencialmente, nós subimos com essas informações para a nuvem, colocamos informações de mercado e ajudamos o produtor a definir qual o melhor momento de vender o animal e para qual indústria ele deve vender para aumentar a sua margem. Tiago, nós temos então muitas variáveis que o aplicativo acaba trabalhando. Bom, fator de campo, então ele consegue ver pela média, é isso? Como ele está se alimentando, como ele está o desenvolvimento desse rebanho. É isso mesmo? Desculpa. E aí você tem informações também de mercado, como é que está sendo comercializado no país ou no estado, como que essas informações chegam até a nuvem, principalmente dos negócios que estão sendo ofertados para a arroba do Boi Gordo. A nossa primeira plataforma do mundo a negociar os animais, monitorando os animais individualmente, diariamente, com balanças e câmeras inteligentes, usando algoritmos de inteligência artificial, estabelecendo uma relação com leitura de valores pagos pela indústria diariamente, considerando também bonificações e descontos. Então, toda vez que o animal vai beber água dentro das suas fazendas, a gente pesa esse animal. A realidade do produtor hoje é pesar 2 vezes cada animal. Nós pesamos até 800 vezes e tiramos 800 fotos, inclusive reavaliamos os animais dentro da indústria. Com essas informações, então, o produtor consegue prever o melhor momento de vender aqueles animais que estão no ponto ótimo de negociação, aumentando a sua margem. Resultados de 2018 da nossa startup apontam a uma melhoria média dos nossos clientes, um aumento de lucratividade de até 28,5%. Tá certo, Thiago. Então, basicamente, o animal vai procurar água sempre, né? Isso é uma coisa certa. Então, nesse momento, sem causar aquele estresse que
quando você acaba colocando o animal no mangueiro, você acaba causando estresse, isso acaba fazendo às vezes que perca alguma coisa de peso. Como ele vai ter que passar por um determinado lugar para tomar água, ele acaba passando pela pesagem. Cruzado com as informações de imagem que vocês têm, vocês chegam aos números como que esses animais estão em termos de acabamento, é isso? Além disso, a gente joga essas informações nos nossos algoritmos de pesquisa operacional e nós definimos o melhor momento de vender, quais são os melhores animais e para onde ele tem que ser vendido, porque a gente entrega um resultado fim para o produtor simples, que é a curva de lucro animal dia a dia. Então, quando ele olha hoje para a boiada, ele vai saber quanto lucro e qual a performance zootécnica de cada indivíduo, fazendo com que ele performe melhor dentro da sua operação a nível global. Quando que vocês começaram com esse trabalho? Já temos propriedades, você falou que tem, já temos propriedades que estão atuando. Como é que tem sido essa atuação junto com o pecuarista? Fantástico. A nossa jornada data desde 2013, quando nós começamos a desenvolver nosso projeto dentro da Exalc, da Universidade da Califórnia. Viemos com essa tecnologia sendo aprovada com recursos da FAPESP, no estado de São Paulo, e investidores anjo atualmente. E agora, depois de 6 anos de pesquisa, com muita solidez, trabalhos publicados, nós estamos colocando, a partir na verdade, janeiro do ano passado, em algumas fazendas. Atualmente monitoramos já 4 estados, escalando internacionalmente a nossa solução. O produtor que está usando aqui em Maracaju é o Grupo da Água Tirada, um grupo desde 1964 trabalhando com seleção para a raça Nelore, que usa a nossa tecnologia para descobrir quantos reais a mais cada touro deixa nos seus filhos. E inclusive lá nós estamos desenvolvendo outros projetos com outras empresas parceiras, trazendo um novo valor para a cadeia, para tentar descomoditizar a cadeia da carne. A nossa solução atua de ponta a ponta da cadeia e por isso nós acreditamos fortemente que a gente vai trazer um resultado disruptivo para ela. Tá certo. Você falou, Thiago, um fator muito interessante. A gente sempre, quando fala com o pecuarista, a gente diz o seguinte, que o pecuarista primeiro precisa conhecer seu rebanho, ele precisa saber quais são os seus custos reais e, às vezes, de um vizinho para outro, às vezes não, sempre. Os custos são diferentes, tecnologia, pacote tecnológico investido é distante também. E você tem animais com qualidades diferentes e isso mexe com preço. Isso mexe com preço. Você tem animais com valor melhor que precisa também ser remunerado da mesma forma, tá? Esse que é o processo de não ver o boi ou a carne bovina que vai sair desse animal como uma simples commodity, esse é o pensamento? O pensamento é exatamente agregar o máximo valor desse animal para o produtor, porque o produtor já faz um ótimo trabalho dentro da cadeia. Ele se esforça ao máximo a produzir mais com menos. O que a gente faz é abrir a caixa preta, mostrar individualmente como ele pode performar, vendendo esses animais numa escala que ajuda ele a tomar a decisão para qual mercado vender melhor. Quando você atua dentro e fora da porteira, você dá um novo desafio para esse produtor vencer e ele vence com a nossa solução. Agora, destaque para o mercado de reposição na 4ª semana do ano de 2019, com a analista da Scott Consultoria, Pamela Andrade. Olá, a 4ª semana do ano começou com compradores e vendedores analisando o mercado. Isso fez com que houvesse mais especulação do que negócios sendo efetivados no fechamento de segunda-feira, 21 de janeiro. Porém, de um lado, temos a demanda calma, normal para essa época do ano, que faz com que as indústrias tenham cautela na aquisição de boiadas, devido ao escoamento lento da carne. Por outro lado, as pastagens em boas condições permitem que os pecuaristas mantenham os animais no pasto à espera de preços maiores. Essa queda de braço entre compradores e vendedores deixou o mercado, na maioria das regiões, morno. No Mato Grosso do Sul, os preços permaneceram estáveis frente ao último levantamento. Porém, desde o início do ano, na média das 3 praças pecuárias do estado, a arroba desvalorizou 1,6%. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou Pamela Andrade, sou engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. Muito obrigada e até a próxima. Agora você acompanha a relação de troca de um boi gordo de 16 arrobas e meia com animais de reposição, começando então pelo estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro com um boi gordo hoje valendo aí, o boi gordo valendo, segundo a Scott Consultoria, boi gordo de 16 arrobas e meia, R$ 144. É possível comprar
1,4 boi magro, 1,7 garrote e 1,9 bezerro. O boi magro no Rio de Janeiro, cotado a R$ 1.700 a cabeça, o garrote R$ 1.430 a cabeça e o bezerro R$ 1.290 a cabeça. Agora a relação de troca no próximo estado, Tocantins. Tocantins, um boi gordo de 16 arrobas e meia está valendo R$ 133 segundo a média. É possível comprar 1,3 boi magro no Tocantins, 1,6 garrote e 1,8 bezerro. Boi magro valendo R$ 1.720 a cabeça, o garrote R$ 1.470 e o bezerro R$ 1.270, segundo informações da Scott Consultoria. E a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo divulgou recentemente o resultado da vacinação contra a febre aftosa referente à segunda etapa da campanha realizada em novembro do ano passado. As informações com o repórter Gustavo D'Angelo. São Paulo registrou o índice de 99,51% dos bovídeos vacinados contra a febre aftosa na segunda etapa da campanha de 2018, realizada em novembro, que envolveu a vacinação de bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. Dados do GEDAV mostram que o total de bovídeos na faixa etária com vacinação obrigatória era de 4.413.263 cabeças. Desse total, 4.391.708 animais foram vacinados e declarados ao sistema dentro do prazo legal. Durante a campanha, os técnicos da Defesa Agropecuária fiscalizaram e assistiram à vacinação em 847 propriedades, acompanhando a vacinação de 34.474 bovídeos. Os criadores que deixaram de vacinar ou informar foram notificados pelo órgão oficial de defesa agropecuária. A autuação pelo descumprimento da legislação é de 5 UFESPs por cabeça por deixar de vacinar e 3 UFESPs por cabeça por deixar de comunicar a vacinação. O valor da unidade fiscal do Estado de São Paulo para 2019 é de R$ 26,53. Gustavo D'Angelo para o SBA. Agora, 18 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos a destacar a previsão do tempo agora para a região sudeste, que tem ocorrido pancadas bem isoladas em todos os últimos dias. Mas a chuva não é suficiente aí para aumentar os índices de umidade no solo. Maria Clara, até quando teremos essa condição de pouca chuva na região sudeste do país? As áreas de instabilidade ainda atuam pela região sudeste do Brasil, mas agora, para os próximos 5 dias, a maior novidade é o enfraquecimento do bloqueio atmosférico que mantinha as frentes frias presas na região sul do país. Com isso, os sistemas frontais conseguem avançar, mesmo que pelo oceano, até a altura do estado de São Paulo e ajudam a organizar um pouco mais de instabilidades pelo estado paulista. Os índices de água no solo diminuíram bastante em grande parte da região sudeste do país e com o avanço da nova frente fria, a chuva volta a ocorrer de maneira generalizada na faixa leste do estado de São Paulo e avança até um pouco mais pelo interior. Os volumes variam de 50 a 70 milímetros acumulados. Nas demais áreas do sudeste, ainda temos uma condição para pancadas bem típicas de primavera-verão, ou seja, chuva de fim de tarde que não traz um volume expressivo para estas áreas. No período que vai de 27 a 31 do mês de janeiro, a chuva perde intensidade no estado de São Paulo e voltamos com aquela condição de verão. As pancadas devem ocorrer após um dia quente, principalmente entre a tarde e a noite, com potencial para trovoadas e até eventual queda de granizo, principalmente no interior de São Paulo e também na região sul de Minas Gerais, mas não há expectativa para um volume significativo, não há expectativa para uma chuva abrangente. Isto porque não teremos nenhuma frente fria atuando neste período, no finalzinho do mês de janeiro. A próxima frente fria está prevista para a chegada, aliás, na virada do mês de janeiro para fevereiro. Aí sim a chuva volta a ganhar intensidade pelo estado de São Paulo. São esperados mais uma vez 50 milímetros acumulados na faixa leste do estado, a chuva avançando para o interior com acumulados de 30 milímetros e nas demais áreas do sudeste ainda sem expectativa de chuva significativa.
Obrigada, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais previsão do tempo para outras regiões do país. E no próximo bloco a gente vai acompanhar o desempenho dos produtos agro, o desempenho das exportações dos produtos agros até a terceira semana deste mês. Nós já voltamos. Nosso destaque agora é a balança comercial na terceira semana de janeiro de 2019. Ela registrou déficit de 1,985 bilhões de dólares. Resultado de exportações no valor de 3,5 bilhões de dólares e importações de 5 bilhões 521 milhões. Eu estou aqui com o João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite. A gente vai acompanhar agora o desempenho de das exportações de cada produto agro, começando então pela soja. Soja em grão, segundo a balança comercial, a primeira tela já está aí no jeito, média diária 103, até a terceira semana, 103.200 toneladas a média diária, no acumulado 1.342.100 toneladas aí exportada da soja em grão. Se comparada a dezembro do ano passado, teve uma queda de 51%, né, João? E comparada a janeiro 43,3%. O que ocasionou isso, João? Nós estamos chegando, agora está acabando, o ano passado houve umas vendas muito grandes no terceiro trimestre em função da guerra fiscal, da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Havia um prêmio bastante significativo nos portos brasileiros, o prêmio ajudou, e isso exportou. Agora, nesse momento, entra a safra nova. Nós estamos vendo hoje uma queda no valor dos prêmios, um aumento no custo do frete, há um certo recuo mesmo. Natural que ocorresse isso. Da soja em grão, né? Agora vamos saber como fica o desempenho do milho. Na sequência, desempenho do milho, balança comercial até a terceira semana aí de janeiro, média diária 216.100 toneladas. No acumulado, até a terceira semana, então, 2.809.000 toneladas. Dezembro do ano passado, alta de 7,7%. E janeiro do ano passado, comparando, né, as exportações, 57,4% valorização para o milho, João. O estoque de passagem muito alto no milho, mercado interno parado, não está havendo muita compra. A expectativa de entrar a primeira safra agora, já começa a colher a partir dessa semana que vem, já começa a entrar a primeira safra. É difícil você achar uma razão para justificar esse volume de exportação. Porque o preço no porto é pouco mais de menos de 10 dólares por saca. E se você vê o custo para levar até o porto, a margem para o produtor sobra pouco. Ou eram feitos alguns contratos antecipados, que estão entregando agora, mas o volume é significativo. Se seguir esse ritmo, a gente vai chegar a quase 4 milhões e meio de toneladas. É um volume significativo para o mês de janeiro, com certeza absoluta. Em relação ao milho, né? Agora vamos saber o desempenho, então, entrando para o mercado pecuário, do frango. Média diária, 10.900 toneladas, acumulado 141.000 toneladas. Queda em relação ao mês anterior de 33,5% e queda também em relação a janeiro do ano passado, né, João? Quase 22% de queda, exportação de frango. O frango é o que mais está sofrendo. Você está com um problema sério, você teve a questão da China que colocou tarifa antidumping, que podia ser um mercado bom, podia escoar a produção. Nós temos a Europa com mais de 20 plantas embargadas do Brasil, ou seja, esse somatório de problemas repercutiu na queda. Nós tínhamos uma exportação variando entre 14 a 16 mil toneladas dia, veio para 10 mil. Mas tem expectativa de recuperação esse ano? Olha, o governo está brigando, a ministra está prometendo ir agora a Bruxelas, discutir lá com a União Europeia para a reativação das plantas que foram embargadas, que a maior parte delas são da BR Foods, que é a maior exportadora brasileira. É aqueles problemas que deu na operação carne fraca. E o Brasil tem que fazer o dever de casa. Se não fizer, ele sofre sanções, sofre punição. O custo nosso é muito caro, acho que praticamente quase todo o container que chega num porto europeu é amostrado. Antes era por amostragem, sei lá, 5%, né? Agora praticamente 100%, em função dessa confusão que deu de salmonelose e as chamadas operações que ocorreram no Brasil, carne fraca e outras. Tá certo. Agora o desempenho do suíno.
Média diária, 1.700 toneladas, acumulada 22.700 toneladas. Teve queda também, né? Dezembro de 2018, 27%, 15,6%. Janeiro de 2018, comparativo para carne suína, João. Havia uma expectativa muito grande de carne suína que melhorasse, né? Em função de que você tem uma demanda crescente na China. A China foi o grande responsável por ter melhorado a situação das exportações de carne suína, mas esse número é muito fraco. Aparentemente não está refletindo ainda a mudança de perfil da expectativa. Está todo mundo esperando, mas não aconteceu. A Rússia voltou a comprar, mas tem poucos frigoríficos habilitados e a própria região lá, em função do inverno, muitos portos não têm condição de acesso, atrapalha. O ano passado, o primeiro semestre foi ruim para as carnes, também não foi bom. E o segundo houve uma recuperação. Eu não esperava que nós entrássemos nesse primeiro semestre com situação, com números tão baixos. Baixos, né? E, por fim, então, a carne bovina. Até a terceira semana de janeiro, a média diária chegou a 4.700 toneladas, acumulado de 61.400, também queda se comparada a dezembro do ano passado, de 25,5%, mas houve alta, se comparado a janeiro do ano passado, 4,5%. João, carne bovina. Que ano passado já tinha havido a confusão, o preço tinha muitos problemas, né? Agora, nós vimos com exportação de mais de 6 mil toneladas dia, né? Vem para abaixo de 5 mil, é complicado, né? Você teve o retorno da Rússia, que comprava quase que 10% das exportações totais brasileiras, mas mesmo assim não está refletindo na exportação. É pouco esse número, abaixo de 5 mil toneladas. Vamos fechar um mês com menos de 100 mil toneladas. Vamos ver se haja uma recuperação daí para frente. Tá certo, João. Aí o João comentando então o desempenho dos produtos agro até a terceira semana de janeiro. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou em vídeo publicado nas redes sociais do Ministério que o governo planeja lançar 3 novas concessões de ferrovias até o início de 2020. João comenta logo após o VT. Bom, uma das principais demandas que tem aparecido aí nas nossas redes sociais é a retomada do transporte ferroviário. Todo mundo tem solicitado isso. O governo não vai retomar as ferrovias são importantes, o governo vai retomar. E vai retomar com um programa ambicioso, mas possível. E esse programa começa a ser concretizado agora, já em março, com a licitação da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar Porto Nacional em Tocantins à Estrela do Oeste. Com a concessão desse segmento, nós vamos ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Vamos ter uma grande espinha dorsal ferroviária. Isso vai ser transformador para o país. Além disso, devemos ter mais 2 concessões ferroviárias ainda no ano de 2019, mais tardar início de 2020, que vão ser a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, que vai ligar Caetité a Ilhéus, ao Porto de Ilhéus, e também a licitação da Ferrogrão, que vai ter um potencial transformador para o agronegócio do Mato Grosso. A gente pode estar falando aí da segunda revolução do agronegócio, isso vai ter um impacto enorme nos fretes. Em paralelo, vamos estar fazendo a prorrogação antecipada dos contratos de concessão e com uma ousadia. Nós vamos usar as outorgas devidas pela prorrogação dos contratos para construir novos segmentos. Então, a concessionária ela fica responsável pela construção de um novo trecho. É dessa forma que ela paga a outorga. Uma vez a ferrovia construída, aquela ferrovia passa a ser da União. E a União vai ter a oportunidade de licitar a operação e gerar uma nova outorga, que vai ser reaplicada em outro trecho. A primeira ferrovia que vai ser construída desta forma vai ser a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar a produção, vai ligar Água Boa, no Mato Grosso, a Campinorte, no estado de Goiás, impulsionando uma área de influência que representa praticamente 16 milhões de toneladas no Vale do Araguaia. Isso vai ter um impacto muito importante no frete e vai gerar uma competição entre eixos importantes. O eixo que vai para Itaqui e o eixo que vai para Santos. É tirar caminhão das rodovias, é diminuir o custo Brasil, é dar mais eficiência no transporte de carga. Com essas ações, a participação do modo ferroviário na matriz de transporte deve dobrar até 2025. Deve sair dos atuais 15% para 29%, 30% em 8 anos.
E aí, João, qual o impacto dessas concessões? Olha, precisa ser feito. Nós não podemos depender do transporte somente rodoviário, que hoje é 70% do transporte é feito em cima de caminhão. O caminhão é caro mesmo, o segundo transporte mais caro só perto para o avião. E outra coisa, a ferrovia, quando bem administrada, e isso a área privada sabe fazer, ela tem condições de fazer 1.000 quilômetros por $20 por cada 1.000 quilômetros. A Vale, que é uma empresa de mineração, ela está no meio da floresta amazônica, lá no Pará, e ela coloca 1.000 e tantos quilômetros da mina, lá no porto de Itaqui, 200 milhões de toneladas de minério por ano. Quanto custa para ela? Alguma coisa por volta de $20 para levar essa carga até lá. Nós precisávamos ter isso para levar soja, para levar milho, para levar outros produtos agrícolas aos portos. A grande fronteira agrícola do Brasil, ela fica a mais de 1.000 quilômetros dos portos, seja Santos, Barcarena, seja Paranaguá. Então, o que acontece? Isso encarece, é muito caro levar lá. Hoje você está pagando para levar do Mato Grosso do Sul até o porto de Paranaguá, por exemplo, você está pagando 240, 250 reais por tonelada. Isso pesa, isso dá mais de 10 reais por saca. Pega um produto barato como o milho, fica difícil você replicar isso aí. Essas ferrovias, a Norte-Sul, faz 30 anos que está sendo construída. É um absurdo isso aí. Já foi o presidente da Valec, que era a empresa construtora, já foi para a cadeia, já fizeram maracutaia. Isso é o poder público no Brasil. A corrupção ficou um negócio meio sistêmico. Hoje, essa ferrovia liga nada a quase nada, porque ela tem que chegar no porto. Não adianta nenhuma empresa que vai pegar concessão, ela vai poder fazer trecho entre Goiás e São Paulo. Não tem cara que vai fazer isso. Ela tem que chegar ou levar para São Luís, a partir da região próxima ao Tocantins, ou trazer para Santos, no caso aqui mais próximo de Santos. Só que aí ela depende, quando ela vai para São Luís, ela precisa de passar na área administrada pela Vale, que é a Ferrovia do Carajás. Ela vai entrar na Ferrovia dos Carajás, ela tem que ter um acordo de operação com a Vale. Quando ela vai entrar no Porto de Santos, ela tem que ter um acordo com a Rumo. A Rumo tem toda a estrutura de transporte da antiga FEPASA. Só que precisa de investimentos pesados para melhorar ela. Ela não consegue nem levar as cargas que ela tem potencial de transportar para o Porto de Santos. Agora imagina se vier a carga de uma terceira empresa. Então essa vai ser a dificuldade, achar um concessionário que consiga ou levar carga para Itaqui ou levar carga para Santos, passando por ferrovias de outras empresas. Na prática, João, o que muda para o produtor? O produtor precisa, o Brasil precisa de ter transporte mais barato e volume de carga. Essa ferrovia que ele fala, Ferrogrão, seria a primeira ferrovia a ser projetada, a ser construída, a ser operada pela iniciativa privada. Essa seria a primeira no Brasil dos últimos 100 anos. Ou seja, ela sair da região de Sinop e ia até Miritituba usando a área de domínio da BR-163, ou seja, já fica um pouquinho mais fácil em termos de licenciamento, já que foi licenciada a 163 e tal, ela vai correr paralela à 163. Essa seria de fundamental importância, por quê? Porque o Mato Grosso tem um potencial de levar 18, 20 milhões de toneladas da região norte de Mato Grosso até o porto de Miritituba e de lá embarcar por barcaça até Barcarena, até Santarém ou Itacoatiara, no Rio Amazonas. Só que, inclusive, os próprios produtores do Mato Grosso estão interessados em co-participar. Sei lá, pode fazer cotas, comprar ações, pagar com soja. A ProSoja está fazendo um trabalho muito bom, o seu Galvão, lá, nesse sentido. Ele mostrar para o produtor que ele tem que participar. Ele tem que sair da porteira e sair para fora, porque o problema dele não é da porteira para dentro, é da porteira para fora. E esse é fundamental. Então, essa ferrovia é de extrema importância. Essa da região Nordeste, passando na Bahia, vai atender, mas não tem um fluxo tão grande de carga como tem a Ferrogrão e como tem a Ferrovia de Integração lá, que vai de Água Boa até chegar na Norte-Sul, que por sua vez vai chegar no porto de Itaqui. Em relação a frete, impacto no frete, João? Quando você tem ferrovia, vamos pegar o exemplo do Mato Grosso, por exemplo, você tem a ferrovia em Rondonópolis, então as empresas podem comprar soja e fazer um acordo com a ferrovia.
Você não consegue fazer um acordo no mercado de rodoviário spot. Olha, eu preciso de 1 milhão de toneladas por mês para embarcar a partir de Rondonópolis. Você não consegue, porque o mercado flutua muito, ou para mais ou para menos, não tem jeito. Ferrovia dá. O cara programa 10 comboios por semana, leva esse volume até o porto e dá para fazer. E, teoricamente, a ferrovia teria que ter um preço muito mais baixo do que a rodovia. Tem escala, tem tamanho. No Brasil não acontece isso. O Brasil é pequeno. O departamento de custo das ferrovias, nós trabalhamos o preço rodoviário menos 5%. Eles não usam o preço que teoricamente seria de ferrovia. Por quê? Porque eles têm uma demanda muito maior que a capacidade de transporte, de oferta. Que há essa ausência de investimento nessa área, João? A Rede Ferroviária Federal, que foi privatizada na década de 80, ela estava falida, ela tinha um prejuízo de 300 milhões de dólares por ano só de manutenção dela. Ela estava num declínio permanente. Imagina, quando a gente vê as estatais que elas ficam mais tempo nas páginas policiais que nas páginas econômicas, aqui quando foi privatizada a ferrovia nossa, tinha 38% da locomotiva funcionando, o resto estava tudo sucateado. Então, estava abandonado. Quem assumiu as malhas que atende minério, essas se deram bem, MRS, a Carajás, as que dependiam de outros tipos de carga geral, essas não investiram tanto como precisava fazer. E depois você tem uma série de problemas. Você vê as ferrovias quando estão chegando em São Paulo. Você imagina uma cidade como São Paulo, a ferrovia passar por dentro da cidade de São Paulo. É um absurdo isso. Teria que ter um ferro-anel para fazer isso. E aí vem a outra alternativa que o pessoal está sugerindo. Ou seja, ele prorrogar os contratos. Esses contratos estão vencendo, vão vencer a partir de 2020, 2024, 2025, para mais 10, 15 anos, em troca de construção de trechos ferroviários. Por exemplo, a MRS, nesse modelo, parece que iria fazer o ferro-anel de São Paulo. Isso é excelente, por quê? Porque você daria agilidade na carga, não passaria por dentro de São Paulo, é uma série de vantagens. Cai o custo, porque é menos tempo fazer. Então, o que precisa no Brasil é uma política ferroviária que prestigia o investidor, que dê condições de segurança jurídica. Por exemplo, você vê, quando vai chegando nos grandes centros, as favelas chegaram até quase que a linha férrea. Então, o trem, em vez de passar 60 por hora, passa 10 por hora, porque ele atravessa criança brincando, cachorro, todo mundo ali. Então, isso não podia ter acontecido, é a área de domínio da ferrovia. Mas o governo não cumpriu no papel dele, invadiram, fizeram favela, então não dá. Tem muita coisa errada nesse setor. Então, agora, se houver essa prorrogação dos contratos, fala-se que tem um potencial de 25 bilhões de reais para serem investidos. E você tem dinheiro no mercado internacional. Muito se fala em logística. Para esse ano 2019, o governo tem aí perspectiva de mudar esse cenário, João? Olha, eu creio que sim. O pessoal está preocupado. Esse Tarcísio é um cara que conhece, tem experiência, parceria público-privada, etc. E outra coisa, o mundo inteiro está disposto a investir no Brasil, desde que haja uma segurança jurídica e desde que haja regras claras e bem feitas. A ferrovia é uma vaca de leite, não dá leite, mas dá dinheiro com o frete. Então, um país como o nosso, que é continental, que volumes de grãos cada vez mais são de exportação, soja, 83 milhões de toneladas, era para ter grande parcela disso via ferroviária, não caminhão. Algumas regiões do Brasil, como Mato Grosso, sul de Mato Grosso, está carregando em leve de caminhão até Rondonópolis, bota no vagão, vai até Santos. Aqui no Mato Grosso do Sul, carrega aqui, vai até Maringá. Maringá transfere para a ferrovia. Você tem aí Araguari, em Minas Gerais. Tem uma série de locais que estão se transformando em polos para receber via caminhão e transferir para carga. Isso dá para fazer em todo o Brasil. Todo o Brasil tem condições de fazer. Nós temos que ampliar, nossa malha ferroviária é ridícula, 26 mil quilômetros para um país de extensão do Brasil, é nada. Nós temos que fazer muito mais investimento em transporte. Por quê? Porque é um transporte mais barato, é um transporte mais eficiente e você consegue fazer contratos no transporte. Ou seja, vou embarcar a partir daqui 6 meses, a empresa a concessionária faz um contrato e deve cumprir o contrato posteriormente. Então, isso é que falta no Brasil.
o custo do Brasil, um dos grandes itens é a questão de transporte, principalmente pela dependência do caminhão. Primeiro passo, então, as concessões. Com certeza, tem que fazer. Hoje, praticamente, todas as ferrovias são privadas, são operadas, a Norte-Sul, que vai ser colocada a concessão dela, ela foi construída por uma empresa estatal. Deve ter custado um balaio de dinheiro mais caro. Os trilhos já estão podres, os dormentes podres, tem uma árvore nascendo no meio da área construída. Então, quem assumir vai ter que investir um bom dinheiro para fazer ela ficar funcional. Mas o grande gargalo mesmo é como esse concessionário vai chegar no Porto de Itaqui ou no Porto de Santos, já que ele vai ter que operar em cima de uma malha que não é dele. Fica o questionamento. Obrigada, João. Bom trabalho. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta o fechamento do mercado pecuário desta segunda-feira. Nós já voltamos. A Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, publicou novos valores mínimos na tabela do frete. A nova tabela atende aos requisitos da Lei 13.703 de 2018, que determina que seja reajustada sempre que o preço do óleo diesel apresentar oscilação superior a 10% no mercado nacional. A informação foi publicada na última sexta-feira, dia 18, no Diário Oficial da União. De acordo com a lei, para que os valores fiquem validados para o semestre, a publicação da nova tabela tem de ser feita até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano e deve apresentar os pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado por eixo carregado, consideradas as distâncias e as especificidades das cargas, bem como planilha de cálculos utilizada para a obtenção dos pisos mínimos. A instituição do tabelamento do preço do frete foi uma das medidas que o governo Temer adotou para acabar com a greve dos caminhoneiros, além do subsídio ao preço do diesel em maio do ano passado. A lei especifica que os pisos mínimos de frete deverão refletir os custos operacionais totais do transporte, definidos e também divulgados nos termos da ANTT, com priorização dos custos referentes ao óleo diesel e aos pedágios. Agora vamos mais uma vez para São Paulo para saber o resumo do mercado pecuário e de insumos desta segunda-feira. Muitas mudanças nesse início de semana, Sara. Algumas mudanças importantes, sim, Renata. Uma delas é que o milho estava caindo bastante na última semana. Hoje ele avança, enquanto a arroba, que subiu acima do patamar dos R$ 154, a arroba do boi gordo na sexta-feira, hoje tem queda. Eu vou começar por ela, viu, Renata? Hoje, o recuo da arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA, para o mercado físico, é um pouco acima de 0,5% e, com isso, a cotação da arroba cai para os R$ 153,05. E agora, no acumulado do mês de janeiro, há uma queda de 0,23%. A Agrifato Consultoria destaca que essa tendência de pressão na arroba ela deve se manter ainda nos próximos dias, até o fim do mês, pelo menos, e diz que, apesar dos pecuaristas evitarem a venda de boiadas, buscando preços melhores, os frigoríficos acabam demandando, nesse momento, de um volume restrito de animais. Então, esse é o cenário para a arroba do boi gordo neste momento aqui no Brasil. Enquanto isso, o preço do bezerro também cai, hoje em Mato Grosso do Sul, com uma desvalorização de 0,84%, que puxa o preço do animal para R$ 1.198,09 por cabeça e que aumenta a queda no acumulado do mês de janeiro, que agora está em 2,23%, conforme também o indicador CPEA. Já passamos para o mercado do milho, que, como eu antecipei, hoje apresenta uma valorização importante. A alta do milho em Campinas nesta segunda-feira, início de semana, no mercado doméstico, ficou um pouquinho acima de 1,5% no dia, fazendo com que o preço da saca por lá avance para os R$ 38,89. E no acumulado do mês, agora há uma queda bem mais suave aí para o preço do cereal no mercado físico, que aparece em 0,10%, esse recuo conforme o indicador CPEA também.
E falando um pouco do milho no mercado futuro, na última semana na Bolsa de Chicago os preços foram bastante variados, teve bastante volatilidade, mas ao longo dos 5 dias úteis, das 5 sessões, houve uma valorização de quase 0,5% no cereal por lá. E juntando isso, aliando isso com a questão do dólar, que teve valorização na semana passada na comparação com o real, as exportações brasileiras também foram beneficiadas na semana passada. Do milho CPEA, passamos para o milho, de acordo com a Bolsa Brasileira de Mercadorias, indicador BBM para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Nesta segunda-feira, há uma alta de 1,5% por lá, 1,52%, também bem parecida com essa alta que o CPEA mostra para o cereal aqui em Campinas, no interior de São Paulo. E com esta valorização acima de 1,5%, conforme o indicador da Bolsa, o preço da saca lá no interior da Bahia avança para o patamar dos R$ 33,50. Passamos para o preço do suíno que tem uma queda significativa nesse início de semana, com recuo de 1,52% no dia. O preço do quilo do animal vivo em Santa Catarina cai para os R$ 3,23. R$ 3,23 é a cotação do quilo do suíno vivo em Santa Catarina, conforme o indicador CPEA para esta segunda-feira. E com essa desvalorização no dia, agora no acumulado do mês, há uma queda de 1,22% para o preço do produto. E eu termino com o preço do frango nessa segunda-feira aqui no estado de São Paulo, também conforme o indicador CPEA. Hoje há uma queda significativa, acima de 4%, quase 4,5% para o preço do frango, e com isso o preço do quilo do frango congelado recua para R$ 4,27 e acumula uma queda no mês de janeiro de 5,11%, conforme o indicador CPEA. Com isso eu encerro minha participação por aqui hoje, devolvo o sinal para você, Renata. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Sara. Até amanhã. Sara Kirchhoff, direto da Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Amanhã ela volta com mais dados do mercado aí pra gente. E o custo de produção da avicultura de corte calculado pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa fechou 2018 com alta de 14,2%. Em dezembro, o indicador ficou estável. Segundo a entidade, os gastos com nutrição subiram 11,6% no ano passado. O gasto com a alimentação das aves representa 69% do total dos custos de produção dos frangos. Em seguida, as maiores altas em 2018 ficaram com os itens pinto de um dia, 2,18%, custo de capital, 0,18% e depreciação, 0,16%. O custo de produção do quilo do frango de corte vivo também se manteve estável no mês de dezembro. Já o custo para se produzir suínos subiu 9,8% o ano passado. O resultado foi influenciado principalmente pela alimentação dos animais, que teve um aumento de quase 10%, 9,6%. Em dezembro de 2018, o custo caiu 1,3%, atingindo o terceiro mês de queda consecutiva. Custo por quilo vivo de suíno produzido em sistema de ciclo completo em Santa Catarina caiu para R$ 13,84 no mês de dezembro. Este foi o menor valor desde março de 2018. Voltamos a falar de previsão do tempo, agora para a região centro-oeste do país, onde a chuva é bem parecida com a região sudeste, isolada e alternada por período de tempo firme. Por isso, a água no solo tem diminuído também na região. Maria Clara tem os destaques. Pelo centro-oeste do Brasil, não temos expectativa de uma chuva generalizada, nem mesmo pelo Mato Grosso do Sul. Isso porque as frentes frias que avançam pelo oceano e não favorecem a formação do famoso corredor de umidade. Com isso, todos os estados da região devem seguir aí com pancadas de chuva de fim de tarde. Os índices de água no solo estão bem abaixo do ideal aqui em grande parte da região, com exceção do norte do estado do Mato Grosso, onde a chuva tem sido mais frequente. Para os próximos 5 dias, os acumulados não passam de 15 milímetros em Mato Grosso do Sul, Goiás e
grande parte do estado do Mato Grosso. A chuva ainda é significativa no norte mato-grossense, com acumulados de até 50 milímetros. No período de 27 a 31 do mês de janeiro, a chuva se espalha um pouco mais pelo estado do Mato Grosso, podendo acumular até 30 milímetros, mas Goiás e Mato Grosso do Sul ainda seguem com chuva pontual e com baixos volumes acumulados. No período de 1º a 5 do mês de janeiro, teremos uma frente fria na altura do sudeste do Brasil. A nebulosidade até aumenta em grande parte aqui do centro-oeste do país, mas o sistema não tem força para provocar uma chuva abrangente, uma chuva com elevados volumes acumulados na maior parte das áreas produtoras do centro-oeste do Brasil. Obrigada, Maria Clara. Intervalo comercial e já voltamos. Em 2019 chega com muitas novidades e oportunidades no Canal do Boi e Agro Canal. Informações, cotações, análises, programas e entrevistas especiais, oferta de animais, leilões de imóveis rurais e urbanos, parcerias para venda de insumos e serviços. Do campo às cidades, tudo de agro para você. Fique ligado, no SBA sempre é tempo de bons negócios. Produtor de leite, veja como é fácil adquirir os produtos da linha Ruminar e melhorar a saúde do seu rebanho com maior lucratividade para você. Acesse agora lojaruminar.com.br, faça seu cadastro e pronto. Quando encontrar os produtos de seu interesse, é só colocar no carrinho, escolher a quantidade, a forma de pagamento e finalizar o pedido. A negociação é 100% segura e você pode tirar suas dúvidas com nossos atendentes online. Loja Ruminar, atendendo 24 horas por dia, todos os dias. Há 8 anos, a Daunin Brasil oferece insumos que aumentam a produtividade e diminuem os impactos ambientais. São produtos à base de ninho indiano, ecologicamente corretos e eficazes em todos os tipos de lavouras, tanto orgânicas quanto convencionais. E o resultado vai para a mesa do consumidor. Alimentos mais saudáveis, ricos em nutrientes, saborosos e sustentáveis. Daunin Brasil. Da lavoura à pecuária, sua solução para crescer. Voltamos e falamos de tecnologia que está cada vez mais a nosso serviço. Destaque para um colar que acompanha o gado via satélite. São 2 empresas norte-americanas e uma específica aqui para o Brasil que trabalham para que o pecuarista saiba onde o gado está. Um colar que acompanha a movimentação do gado de corte via satélite, criado por 2 empresas norte-americanas e uma brasileira específica para o gado aqui no Brasil. Quem vai falar sobre esse assunto comigo é o Marcos Moraes, que é tecnólogo em redes e representa também 2 dessas empresas. Marcos, seja bem-vindo aqui ao SBA. Obrigado. Qual que é a principal função desse acompanhamento via satélite para o gado? Na verdade, hoje nós fazemos uma gestão por georreferência, né? Nós colocamos o colar no animal e hoje o maior ganho que nós temos a nível Brasil é a questão de você acompanhar aonde o animal está pastando, que ele não entre em áreas de proteções ambientais, que ele não tenha contato com outros rebanhos que tenham problemas de saúde, né? E qual que é a grande vantagem do colar em relação ao brinco, ao bottom, enfim? Então, veja, o bottom, ele é um produto que você precisa de um outro equipamento para poder fazer o rastreio, fazer a leitura. Ele é um processo que nós chamamos de RFID, né? A grande vantagem do EcoBoi é que ele é um equipamento totalmente independente. Você coloca ele no seu animal, né? Você coloca o colar lá nele e ele vai mandar as posições de acordo com o tempo que está presetado. Hoje nós temos um modelo aí de 18 em 18 horas, está mandando o posicionamento do animal. E como a gente está falando em um equipamento que é acompanhado via satélite, o produtor não depende de ter internet lá no campo, que ainda é um problema no Brasil, né? Sim, esse é o fundamental. Hoje nós temos um equipamento que é 100% satelital. Então hoje eu não dependo de nenhuma comunicação por telefonia celular para que ele funcione. Ele vai estar no animal, vai pegar o posicionamento do animal, vai mandar isso para os nossos satélites e nós vamos receber isso no data center e publicar isso através de um computador ou um celular onde esteja o produtor, o criador ou um centro de monitoramento que ele estabeleça. E um dos principais objetivos, né, disso e reflexos que deve trazer é a questão da sanidade animal e isso impacta diretamente aqui nas nossas exportações, né? Sim, sim. Hoje os nossos consumidores,
né? Eles prezam para que esse tipo de animal não entre em áreas de proteções ambientais, não tenha contato com esse rebanho que tem aí um problema qualquer na parte de saúde. Então você consegue evidenciar, né, todo o ciclo de vida do animal, que ele não teve esses tipos de acesso. Marcos, você também estava me falando que o colar ele não foi criado para isso, mas ele também ajuda na questão do abjeto e a gente tem visto que ainda acontecem casos, né, especialmente no sul do país. Sim, hoje nós temos lá a parte de receptividade de contatos e quase sempre quando nos ligam é para a questão da gestão do risco. Nós temos duas gestões, a gestão logística e a gestão do risco, né? E hoje ele também atende, ele também serve para esse tipo de situação. Por quê? Nós temos aqui hoje no colar um rastreador, você pode definir uma cerca eletrônica, virtual, e se ele sair fora dessa cerca, ele vai te mandar um posicionamento, fora as posições que ele já manda para você do dia a dia do animal. Para o desenvolvimento da tecnologia também participaram duas universidades aqui do Brasil, né? Uma da Amazônia e uma de São Paulo. Isso, né? Nós fizemos uma parceria com as universidades, né? Uma parceria acadêmica, porque nós queríamos fazer o teste em campo com o animal, se o colar trazia um desconforto, né? Tanto aqui na USP, no campus em Pirassununga, quanto lá na UFRA, em Belém do Pará, foram feitos testes, inclusive na questão do colar dar mofo, prejudicar o couro do animal, enfim. Esses testes eles foram feitos acompanhados, né, para que isso realmente desse para nós uma garantia de que não dá um desconforto, porque coloca o colar no animal, ele para de comer, ele perde peso, ele engorda, então não é esse o objetivo. Então nós fizemos esses trabalhos com essas duas universidades. E como eu falei lá no início, o colar foi desenvolvido, essa tecnologia, por duas empresas norte-americanas, especialmente aqui para o Brasil. Como que os Estados Unidos enxerga hoje a nossa produção? Você que é representante de uma dessas empresas. Então, uma das empresas é a Globalstar, que é a detentora dos satélites, né, que é satélites de baixa órbita. A outra empresa é a Ecoboi, que tem junto à Globalstar uma concessão para trabalhar isso. E como nós temos uma demanda muito grande, temos um rebanho quase que maior que a nossa população, né? Aí um olhar dessas empresas para trazer, agregar mais tecnologia e melhorar essa gestão no campo hoje. Marcos, e claro que esse tipo de material é desenvolvido para grandes produtores e que tenham grandes áreas, né? Na verdade, o gado confinado não tem muito objetivo de você colocar o colar. Agora, esse gado que você tem a pasto e você tem uma grande área, né, várias fazendas que você precisa fazer essa gestão, ele tem uma melhor adaptação para isso. Eu não posso deixar de te perguntar, porque o produtor, o pecuarista que estiver em casa assistindo, ele vai querer saber qual que é o retorno do investimento, o custo-benefício, como que funciona? Então, junto com esses modelos matemáticos que nós criamos lá, hoje nos mostra que 10% do rebanho, né, pode ser colocado equipamento, que são as madrinhas, e aí você tem aí uma gestão logística de como o seu rebanho está se comportando, né? Esse investimento que você faz dentro desses 10% aí do teu rebanho, ele tem um grande retorno, porque você fica na casa de 3% dentro do montante geral do rebanho que você tem hoje, né? Então, o retorno que você tem a nível de valor, né, ele é bem satisfatório. Marcos, para finalizar, na prática, como que funciona? Então, hoje você faz a aquisição do colar, coloca o colar no seu animal que você quer fazer a rastreabilidade dele. Esse colar ele está configurado para mandar informações a cada 18 horas, né? Vai estar mandando um posicionamento. Essa informação vai subir numa constelação de satélite, vai descer nos nossos data centers e o usuário, o criador, vai poder pegar o celular ou pegar o desktop acompanhando tudo. E acompanhar tudo isso daí. Inclusive, se o animal sair fora de uma cerca que ele criou, ou seja, aquele animal não pode sair daquela fazenda. Se fizer um transbordo do animal A para a fazenda, seja qual for, eu tenho que ser notificado. Então, hoje os nossos colares conseguem dar essa informação para o nosso produtor. Tá certo, então. Tá, esse foi Marcos Moraes, tecnólogo em gestão de redes. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco mais uma vez. E então tá aí mais uma tecnologia para ajudar o pecuarista. Nós voltamos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Obrigada, Sara. Agora a previsão do tempo para o nordeste do país, que temos várias áreas com baixa umidade no solo, principalmente no interior
da região. Maria Clara, quais as áreas com menor umidade e qual a previsão, então, para a região nordeste do país? O nordeste do Brasil segue ainda sem mudança nas condições do tempo. A chuva mais significativa ainda deve ocorrer entre o Maranhão e o Piauí. Para os próximos 5 dias, a chuva segue bem localizada em áreas onde a água do solo está bastante baixa, ou seja, interior da Bahia, faixa leste do Nordeste e região sul do Maranhão e também do Piauí. Nestes próximos 5 dias, entre 22 e 26 do mês de janeiro, chuva mais expressiva no estado do Maranhão, norte do Piauí e Ceará, com acumulados de no máximo 30 milímetros em 5 dias. Agora, o interior da região segue ainda com pouca chuva e temperaturas bastante elevadas. No período de 27 a 31 do mês de janeiro, a chuva perde intensidade até mesmo aqui na faixa norte da região. Todo o interior do estado da Bahia, região também do Mato Piba, segue com pouca chuva neste período, então sem expectativa para uma chuva abrangente com volumes significativos, e isso deve se repetir também no início do mês de fevereiro. Grande parte aqui da região com um tempo mais firme, o estado do Piauí é que segue com melhor condição, apenas 30 milímetros, mesmo assim é uma condição bem melhor que nas demais áreas do Nordeste. Obrigada, Maria Clara. E no próximo bloco, destaque para a nossa agenda de leilões. Não saia daí. De volta agora com o fechamento do mercado do boi gordo desta segunda-feira. Vamos ver a análise da Scott Consultoria. Olá! O mercado do boi gordo, na maioria das praças, trabalhou nos últimos dias com pressão de baixa sobre as cotações. Devido a isso, as negociações no mercado de reposição esfriaram, mas os preços seguem firmes. No balanço da última semana, na média de todas as categorias de macho e fêmeas anelorados e os dados pesquisados aqui pela Scott Consultoria, as cotações fecharam com alta de 0,4%. Essa alta em meio à menor demanda é explicada pelo maior poder de barganha da ponta vendedora, que com o pasto sobrando endurece a oferta de preço. No entanto, há regiões onde o cenário é diferente e o mercado está em pleno vapor. De maneira geral, na maior parte do país há uma tendência de curto prazo de queda no volume dos negócios, pois a pressão de baixa sobre a arroba do boi gordo deve se intensificar no período do final do mês e diminuir o ímpeto de compra dos recriadores invernistas. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou Pamela Andrade, engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. Muito obrigada e até a próxima! Cotações do boi gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Então agora você confere a cotação do boi gordo desta segunda-feira, com apuração feita pela Scott Consultoria. Lembrando que essa apuração é para uma boiada comum, preço mínimo começando pela região sudeste do país. Houve poucos negócios hoje, poucas alterações nesta segunda-feira, segundo a Scott Consultoria. Aí na tela, região sudeste, então preço mínimo do boi gordo à vista teve queda de R$1 no sul de Minas e alta de R$1 se comparado à última sexta-feira no Espírito Santo. Nas demais praças, preços estáveis em São Paulo e Rio de Janeiro, essa região sudeste do país. Agora, região sul, para a cotação preço mínimo, então, boi gordo à vista na região sul, segundo a apuração da Scott Consultoria, não teve mudanças nesta segunda-feira, preços estáveis para o Paraná, Santa Catarina e também para o Rio Grande do Sul. Região centro-oeste também sem mudanças nesta segunda-feira, Goiânia, Goiás 137, mesma cotação no sul do estado, 138 em Campo Grande, 140 em Dourados, e 138 também em Três Lagoas, ainda região centro-oeste, também sem alterações na Praça de Cuiabá, norte de Mato Grosso, sudeste de Mato Grosso e também sudoeste, ou seja, preços sem alterações nessa segunda-feira. Região nordeste agora na sua tela, também sem mudanças. Alagoas, Bahia e Maranhão, Alagoas 167, Bahia 149,50, sul da Bahia R$ 150,50 e R$ 136, preço mínimo aí, boi gordo à vista, apuração feita pela Scott Consultoria. A gente finaliza região norte.
Na região norte teve só uma alta de R$ 2,00 no Acre, no Pará, Rondônia e Tocantins, também sem mudanças, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. Bom, e outra fonte de informação de preços que exibimos no Mais Pecuária são as médias do balizador de preços fornecidos aí pelo GPB, Grupo Pecuária Brasil, em que a fonte de informação é o próprio pecuarista que fornece os dados detalhados da negociação que fez com a indústria, com o frigorífico. Segundo informações do GPB, a indústria tenta segurar preços ou negociar a valores menores, mas o mercado se mostra com leve tendência para alta, pois os pecuaristas estão segurando o boi, porque conta aí com o pasto que está em melhores condições. Começamos então com o balizador de preços no estado de São Paulo, no período de 14 a 18 de janeiro. São Paulo fechou a semana com preços estáveis e firmes com relação à semana anterior. Aí já na sua tela, o balizador de preços GPB, São Paulo para o macho inteiro, R$ 152,42, valor total sem premiações, pagamento à vista com escala média de 6 dias. Em São Paulo, teve um aumento aí de pouco mais de 0,65 ou 65 centavos na média. A escala média, então, subiu para 6 dias e permaneceu a mesma aí durante o período de 14 a 16 de janeiro. Agora vamos para o estado de Goiás. No estado de Goiás, balizador de preços GPB para o macho castrado, R$ 138,67. Esse também foi o valor total sem premiações no estado de Goiás. Pagamento à vista, escala média aí de 7 dias. Essa foi a média, então, do macho castrado para o estado de Goiás, do dia 14 a 16 de janeiro. Em Goiás, apesar de ainda no balizador constar informações de muitos negócios de fêmeas, o preço seguiu estável no valor aí que você já vê na sua tela, R$ 138,72 na média para o boi comum. Escala média ficou 6 dias no estado de Goiás aí para o macho comum. Mato Grosso do Sul, macho castrado também, segundo o balizador de preços, valor base R$ 144,00, sem premiações, valor total, pagamento à vista, escala média de 7 dias, essa foi a média em Mato Grosso do Sul para o macho castrado. No estado de Mato Grosso do Sul ainda tem muitos informes, segundo o GPB, de abates de fêmeas, mas com preço firme por volta aí de R$ 144,00. Agora, em Minas Gerais, vamos saber como fica, então, o balizador de preços, segundo o GPB, para o macho inteiro. Teve premiações em Minas Gerais, valor base R$ 148,96, com premiações de R$ 2,50, valor total, então, R$ 148,96, pagamento à vista, escala média, então, de 3 dias. Esse é o período de 14 a 16 de janeiro em Minas Gerais. Em Minas Gerais ficou com preço médio que teve um leve aumento de 60 centavos aí na média. A escala média também manteve-se por 4 dias, segundo o GPB. Essas foram as informações, então, do Grupo Pecuária Brasil. E agora vamos falar de negócios aqui, oportunidade de negócios no SBA, por falar em qualidade também e oportunidade, nesta quinta-feira às 8h30 da noite, aqui com transmissão pelo canal do Boi, você confere o leilão virtual gado de corte da Leilo Sul. Coloca à disposição do mercado machos e fêmeas para cria, recria e também para engorda. Quem bate o martelo, Éder Benite Catatal, que já está aqui em nossos estúdios. Boa noite para você, Éder. Fala um pouquinho dessa oferta para a gente. Boa noite Renata, boa noite amigos de todo o Brasil. Sempre um prazer de poder estar aqui e poder realmente falar da pecuária, do que vai acontecer, dos animais que serão ofertados para vocês nesta quinta-feira, no próximo dia 24, com a transmissão do Canal do Boi. É o virtual de corte da Leilo Sul. Esse é o primeiro evento que eu vou ter o prazer de poder falar para vocês agora, e vai marcando aí, serão ofertados machos e fêmeas
Nelore e cruzamento industrial. Para vocês terem uma ideia, a grande oportunidade. Olha essa novilhada, vacas, né? Então, amigo, tem uma oportunidade boa para você comprar, para você fazer bom negócio. Enfim, é uma oportunidade mais do que especial. É um trabalho que a Leilosul realiza para vocês, amigos. Na quinta-feira, às 20h30, Canal do Boi, imperdível, o leilão de gado de corte da Leilosul. É uma oportunidade especial para comprar, para fazer bom negócio, para que o amigo realmente possa fazer a sua reposição. É o trabalho, para vocês terem uma ideia, eu conversava logo pela manhã com o meu amigo Marcos Soreno, nosso diretor da Leilosul, ele disse o seguinte, olha, você que está em casa, você que está aproveitando, 200 animais de cruzamento industrial, em uma fazenda só. E você sabe qual é o cruzamento? É o Aberdeen Angus, né? Entre machos, serão ofertados machos e fêmeas, cruzamento Aberdeen Angus e todos os animais de IA, né? IA, para você fazer bom negócio, para você fazer a boa aquisição. São machos e fêmeas produzidos através da inseminação artificial e o trabalho que a propriedade vai disponibilizar para vocês. Então, é uma oferta, é uma oportunidade muito boa para que o amigo realmente possa fazer bom negócio nesta quinta-feira, virtual de corte Leilosul. É o trabalho da Leilosul, é uma oportunidade mais do que especial para que o amigo realmente possa fazer bom negócio. Bom, essa é uma das oportunidades para vocês, amigos, tá? Para você comprar, para você fazer bom negócio. Agora, eu quero lembrar vocês que no dia 25, a Central Leilões, tá certo? A empresa Central Leilões, que realiza no próximo dia 25, a segunda edição desse evento. Nós tivemos o ano passado, eu tive o prazer de estar junto com a Central Leilões, equipe comandada pelo meu amigo Ricardo e toda a equipe da Central, tá certo? No leilão lá em Iporá, Goiás. É o leilão de muares e azeninos, tá certo? Então, o que será ofertado nesse leilão? Serão ofertados burros e mulas de patrão e jumentos e jumentas também. Uma oferta mais do que especial no próximo dia 25. É um encontro, é o maior encontro, tá certo? Lá, nacional, de muladeiros do Brasil inteiro. O Brasil inteiro se faz presente neste final de semana em Iporá, no estado de Goiás, tá? Eu tenho a certeza. O leilão ano passado, ele foi realizado às 20h30, mas este ano, tá certo? Será às 14 horas, na sexta-feira, será ofertado 35 lotes, apartado a dedo. E o telefone da Central está aqui, ó. Se você quiser acessar, você pode também www.centralleilões.com.br, tá certo? Ou o telefone, o celular, é isso aí, e o telefone fixo, né? Então, é uma oportunidade mais do que especial, neste próximo dia 25, imperdível, o leilão direto lá de Iporá, no estado de Goiás. Tudo isso é para você comprar. Maiores informações você tem aí, está aqui os dois telefones, né? O fixo e o celular está aí embaixo de alguns animais que serão disponibilizados, tá? O 183622-4999 ou o celular 18996372999 também. Olha a cabeça, que coisa linda, né? Uma estrela na testa. É verdadeiramente o encontro nacional dos muladeiros, né? Serão ofertados mulas, burros, jumentos e jumentas, azeninos e muares. Está aí. Então é a grande oportunidade, imperdível. Às 14 horas, Canal do Boi, você pode ter a certeza que o encontro que você vai adquirir uma genética de ponta a nível de Brasil. É com você, minha amiga Renatinha.
que logo, logo vai estar com o seu baby ao pé. Ao pé não, né? No braço, do lado. Bonita, linda e maravilhosa. É com você, Renata. Obrigada, Catatal. Ao pé não, mas ao braço, tá bom, tá ótimo. Bom, ele falou da Central Leilões, oportunidade de negócios. O Guilherme Furtado, gerente comercial, então, da Central Leilões, empresa parceira do SBA e também responsável por promover grandes eventos que você acompanha ao longo do ano aqui pelo Canal do Boi, esteve presente também no Showtech 2019. Em entrevista feita pelo Fabiano Reis, falou do trabalho desenvolvido pela marca. Vamos acompanhar. Guilherme, como é que está esse trabalho na Central Leilões? Como é que a Central tem conseguido atingir os produtores rurais, os pecuaristas pelo país? Prazer em falar contigo. Na verdade, a Central Leilões, eu acho que em 10 anos para cá, teve um crescimento muito bom. Principalmente porque o gado de eficiência produtiva tá cada vez mais... cada vez mais é a pedida do mercado, né? E a Central Leilões, desde o início, adotou isso como seu principal foco dela, né? Trabalhar com gado de produção, um gado de eficiência produtiva. Nós atendemos hoje todos os programas de avaliação genética, tá? Todos os programas são atendidos pela Central Leilões, Instituto de Zootecnia, os programas de SEIP todos, a BCZ, a NCP, Geneplus, Embrapa Geneplus, enfim. Todos os programas são atendidos pela Central Leilões no fornecimento de reprodutores, tá? Para todo o Brasil. O ano passado, para você ter uma ideia, Fabiano, nós só não vendemos para o estado do Amapá. Então, eu creio que a Central Leilões está sendo uma grande difusora de tecnologia na questão de reprodutor para a pecuária nacional. Tá certo. Isso para o pecuarista que faz aquisição é importante porque você tem ali a chancela, o trabalho feito pelos profissionais da Central Leilões que fazem com que esses animais, né, no caso os reprodutores, como o Guilherme citou, né, eles dentro dos seus programas de avaliação, porque você às vezes as pessoas ficam muito ligadas ali, o top 0,1, o top 1%, o top 5%, dependente do plano. Só que é importante dizer o seguinte, cada projeto pecuário, cada fazenda tem os touros que vão atingir melhor para que ela consiga ter uma evolução, para que consiga ter um resultado, não é isso, Guilherme? Exato, Fabiano. E dentro desse trabalho, a gente consegue hoje, inúmeros clientes nossos pedem a nossa indicação do reprodutor. Logicamente, desde que a gente conheça o que é a atividade dele, se ele só faz desmama, se ele faz cria, recria, engorda, o que é o que ele trabalha, se ele precisa do animal de ciclo mais rápido, como que é que ele pretende trabalhar, logicamente alinhando com o gosto dele também, que tem isso ainda na pecuária, que o cara prefere ver o touro e gostar dele e tá comprando. Mas isso a gente tem, é trabalho de formiguinha, né? Mas a gente tem conseguido fazer bem e tá caminhando bem para isso. Tanto que o resultado desse ano foi formidável no fechamento de 2018 na venda de reprodutores para a Central Leilões. Muito bem, Guilherme, quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o João Campo e, claro, para o Lourenço Campo, que são os responsáveis aí pela Central Leilões. Um grande abraço a toda a equipe da Central, em nome de Lourenço e João Campo. Obrigado aqui pela participação, obrigado por estar conosco aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio, aqui no nosso stand durante o Showtech 2019. Guilherme, o que você está achando da feira? Como é que você está vendo essa feira? Você já andou por aí? Como você está avaliando o Showtech desse ano? Como eu disse, a gente difunde tecnologia, né, na questão de reprodutores. Então a gente tem que andar alinhado aí com ver o que tem de novo na pecuária e tá tentando passar isso para frente no pessoal que quer ser atendido pela gente, né, na questão de compra de reprodutor. Então a gente andando aqui, além do pessoal que é cliente, hoje a gente encontrou pela manhã vários clientes nossos que já são clientes da Central Leilões e a gente atendia só por telefone, aí a pessoa veio e falou, você me atendeu, tal, sou criador e tal, e isso é legal, a gente está presente nessas feiras e conhecendo a pessoa diretamente, além das visitas que a gente faz diretamente, a gente não consegue visitar todos, mas sempre a gente está procurando
atender uma boa parte do pessoal que comprou reprodutores do ano passado. Então, nessas feiras serve para isso, para a gente estar encontrando a maioria dos clientes também e mostrando que a gente está presente em locais difusores de tecnologia, para a gente também estar aprendendo e também estar difundindo o que a gente tem dentro do trabalho nosso. Tá certo, Guilherme. Obrigado pela participação aqui conosco. O Guilherme falou aqui dessa questão da difusão da tecnologia. Isso é importante lembrar que nós estamos vendo aqui pesquisadores, né, e pesquisadores de multinacionais, pesquisadores da Embrapa, das fundações de pesquisa. Temos visto aqui também técnicas que estão sendo mostradas. A tecnologia avança no campo, avança para o agricultor, avança para o pecuarista, avança também no fomento, porque os bancos também estão trazendo novidade, e avança na comercialização, né, Guilherme? A comercialização também anda junto, é tecnologia técnica para que o agronegócio funcione da melhor maneira possível. O que eu acho que o que eu mais vi aqui foi o número de startups para desenvolvimento de negócios que está sendo trabalhado aí, diversos, que vai estar ajudando a gente também a trabalhar com isso, a deixar mais próximo o negócio nosso com o produtor e também tirar esse trabalho da gente estar fazendo, às vezes a questão contratual, essas coisas, enfim, tudo a gente tem visto aí de muito legal e aí novo para estar sendo aplicado com a gente também. E o Mais Pecuário vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Fica agora com Éder Campos, com Na Batida do Martelo. Tchau, tchau.